Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Francisco Beduschi Neto, líder da National Wildlife Federation, NWF, aqui no Brasil. E o tema da nossa entrevista será Projetos no Cerrado que incentivam a pecuária sustentável. Francisco Beduschi Neto, é um prazer receber você aqui mais uma vez, meu amigo. Eu estava com saudade de você. Fazia tempo que a gente não batia essa prosa, né? Já tinha um tempo, né, Chico? Como é que foi esse ano de 2022 para você? Foi muito bom, foi um ano muito produtivo, né, em todos os sentidos, né, tanto no particular quanto em termos de trabalho. A NWF vem crescendo aqui no Brasil, nós começamos o ano com 3 na equipe brasileira, hoje somos 5 técnicos trabalhando aqui no Brasil, alcançando as nossas metas, divulgando o nosso trabalho, fazendo parceria com frigoríficos, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Então foi um ano extremamente produtivo para nós. Eu falei para um amigo meu que eu iria entrevistar uma pessoa da NWF e ele me perguntou, que negócio era esse? E eu falei para ele que era uma ONG. Aí ele me falou, rapaz, mas você vai se enrolar com esse povo de ONG? Aí eu disse para ele, não, calma aí, essa é uma ONG do bem. A gente ficou, né? A gente, que eu digo assim, todo mundo que trabalha no terceiro setor, né? No setor das organizações da sociedade civil, ficou com essa pecha um pouco, né? De que é ongueiro, ou o cara não sabe o que a gente faz, não sabe do nosso trabalho, ou fica já achando que a gente só quer parar o agronegócio, né, que a gente não entende de agronegócio, e não, muito pelo contrário. A gente está aqui para ajudar, tanto que na NWF nós temos hoje, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, tenho um colega que é zootecnista, tenho 2 que são engenheiros florestais, um é especialista em geografia, né, para trabalhar com sistema de imagem e tal. Então a gente está trazendo técnicos brasileiros que conhecem o agronegócio brasileiro para ajudar esse agronegócio a conversar melhor, eu diria. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. Conversar melhor com o mercado. Nas últimas vezes que nós conversamos, você falou sempre de Amazônia e agora nós vamos falar do Cerrado. O que aconteceu? Mudou o foco ou o trabalho de vocês se expandiu? Na verdade, a gente está ampliando o foco do trabalho da NWF. Realmente, a gente passou bastante tempo focado em Amazônia, né, no bioma Amazônia, que aí inclui toda a produção pecuária de estados importantes, como o Pará, toda a região norte do Mato Grosso e tal. E agora a gente ampliou um pouco esse escopo já há algum tempo, né? A gente vinha se preparando para isso, mas ampliou esse escopo para trabalhar também com atores que estão aqui no Cerrado, né? E eu falo aqui no Cerrado porque eu moro no Cerrado, eu moro no limite entre Cerrado e Pantanal, eu moro em Cuiabá, mas conheço muito bem o Cerrado e a gente resolveu, né, dentro da NWF, olha, estava na hora da gente expandir esse trabalho também para o Cerrado. Já havia essa demanda por parte dos consumidores da carne brasileira, e aí, tanto consumidores dentro do Brasil quanto fora do Brasil, querendo saber mais sobre essa carne no Cerrado, e a gente internamente conversou e entendeu que, olha, está na hora da gente pegar e começar a ajudar, porque, afinal de contas, tem muitas empresas que trabalham nos 2 biomas, né? E aí você tem que trabalhar com essas empresas também nesse sentido, né? Chico, apesar de vivermos no Cerrado, muita gente não conhece e não entende esse bioma tão controverso, né?
O que é o Cerrado e qual é a sua importância? Vamos lá. Vamos nos localizar geograficamente, né? O bioma Amazônia é ainda o bioma que ocupa a maior parte do território nacional, cerca de 40% a 41%, se não me falha a memória, do território nacional é bioma Amazônia. O Cerrado é o segundo maior. O Cerrado ocupa cerca de 23% do território nacional. Tá? E ele é basicamente o bioma que faz a ligação. Então, a Amazônia está mais ao norte, né? Eu tenho o Cerrado aqui no meio, aí quando eu vou para leste, eu tenho já a Caatinga e tudo mais. Quando eu desço mais para o sul, já vou ter Mata Atlântica e tal. Então, ele é meio que a ligação entre os diversos biomas que tem no Brasil. Fora tudo isso, nós temos 8 das 12 bacias hidrográficas mais importantes que a gente tem no Brasil, 8 têm origem dentro do Cerrado. Então, basicamente, 3/4 do abastecimento de água do Brasil dependem do Cerrado, né? E o Cerrado é um bioma com uma biodiversidade tão grande quanto a da Amazônia, né? Tem fitofisionomias, ou seja, formações vegetais diversas, não é só um tipo de formação, então tem desde formação vegetal florestal até aquela floresta mais rala, indo até o campo, né, campo nativo dentro do Cerrado. Então ele é um bioma muito diverso, com uma extensão muito grande. A gente depende dele para abastecimento de água de diversas regiões de grande população, grande parte da população brasileira, e depende também dele em termos de produção agropecuária, né? A gente estima hoje, né, a partir de dados da pesquisa pecuária municipal, a gente estima que em torno de 40% da pecuária brasileira esteja no Cerrado, né? A produção pecuária, 40%, esteja no bioma Cerrado. E estão incluídos aí grande parte do estado do Tocantins, praticamente metade do Mato Grosso, Goiás inteiro, Minas, grande parte de Minas Gerais, grande parte do Mato Grosso do Sul, parte oeste do estado de São Paulo, então, e que são regiões muito importantes para a pecuária. Então, é muito, eu diria que é extremamente importante que a gente passe a prestar mais atenção ao Cerrado, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de conservação. Qual é a importância da pecuária no Cerrado? A pecuária nesse bioma, ela tem se transformado muito, não tem? Com certeza tem, por diversos motivos, né? O primeiro deles é a própria pressão por expansão agrícola, né? Então, a partir do momento que eu tenho tecnologia para expandir a área agrícola, que eu tenho demanda por produção de grãos, por produção de algodão, né? Essa agricultura mais tecnificada vem se expandindo em áreas de cerrado e principalmente em áreas onde eu tenho uma pastagem degradada, uma pastagem subutilizada, né? Em contrapartida, vem a Embrapa com um negócio maravilhoso, um pacote chamado ILPF, que permite a integração, literalmente, de lavoura, pecuária e floresta em diferentes modelos e arranjos, mas essa integração permite uma expansão da área agrícola, um consórcio em diferentes formatos da agricultura com a pecuária e com a produção madeireira, né? Melhoria de renda do produtor. Então, tudo isso permite que o Brasil continue crescendo a sua agricultura e, ao mesmo tempo, produzindo cada vez mais proteína animal, né, de origem bovina, vamos falar, né, carne bovina, para atender às necessidades do mercado. Então, o cenário ele vai mudando. O negócio é como é que eu alerto o produtor rural brasileiro, né, como é que eu trago o produtor rural brasileiro para dentro desse cenário
para que ele também possa se adaptar a essa nova realidade e possa continuar participando e produzindo, que é o seu negócio, afinal de contas, né? E como é que tem sido esse trabalho de trazer o produtor para essa nova realidade? Muita conversa, Divino, muita conversa. A gente faz questão, né? Como eu disse, a gente tem profissionais dentro da nossa equipe que entendem do agronegócio brasileiro, estão lá com o pé no chão, né? A gente calça a botina e vai lá na fazenda conversar com o produtor, porque isso já está batendo na porta do frigorífico. Então, o frigorífico já está sentindo essa pressão, né? Tanto por parte do varejo nacional, então, grandes operações varejistas que atuam no Brasil já começam a perguntar também sobre a produção pecuária no bioma cerrado. Isso já acontecia na Amazônia, começa a ter reflexos no cerrado, né? De começar a pedir que o frigorífico, olha, como é que é, veja bem uma coisa, deixa eu abrir uma aspa, um parênteses aqui. É importante a gente ressaltar um ponto. O consumidor, o varejo, eles não estão preocupados com o produtor, mas com a propriedade rural. Essa propriedade, ela atende ao Código Florestal, ela atende às normas trabalhistas, sabe? Ela está legal, ela atende essas novas questões que o mercado está preocupado com bem-estar animal, com a pegada de carbono e todas essas questões. Então, o mercado está preocupado com isso, não é com a pessoa do produtor rural. E ele começa a perguntar para o frigorífico, e o frigorífico está um pouco naquela, olha, como é que eu respondo isso? E aí entra um pouco do papel da NWF, que vai lá junto ao frigorífico, né, junto aos técnicos do frigorífico, equipe de compra e tudo mais, ajuda a equipe de compra a entender como é que eu respondo ao mercado essas questões e fazer a ponte junto ao produtor, né? Eu voltar lá no fornecedor de gado do frigorífico e conversar com esse cara e dizer, olha, tá aqui, nós estamos precisando desse tipo de informação, como é que a gente vai poder fazer para gerar esse tipo de informação, como é que a gente literalmente vende essa carne no mercado. O produtor não é produtor de boi, ele é produtor de carne, ele é produtor de couro e produz com uma excelente qualidade aqui no Brasil. Haja vista que a gente está reduzindo a idade de abate, tem uma série de indicadores que vem melhorando ao longo do tempo. Então, como é que a gente vende isso, agrega essa informação e entrega isso ao mercado junto com a carne? A pecuária no Cerrado, ela traz algum impacto socioambiental negativo? Depende. A resposta tradicional, depende. Então, depende como é que a gente conduz essa produção. A gente falava há pouco aqui, agora em off, do caso da Fazenda Santa Brígida, que é uma fazenda emblemática que tem aí no estado de Goiás, na cidade de Ipameri, né? Que produz dentro de um sistema de ILPF e que só traz impactos positivos, né? O ILPF, ele aumenta a produtividade, ele melhora a renda do produtor, é óbvio que tem que ter investimento inicial, mas no longo prazo melhora a renda do produtor, melhora a pegada de carbono, então traz impacto ambiental positivo, aumenta a demanda por mão de obra e aumenta a demanda por treinamento dessa mão de obra, então eu passo a qualificar mais o funcionário que trabalha nessa fazenda. Então, eu adotando esse modelo produtivo, não especificamente o ILPF, o ILPF é um exemplo, mas modelos produtivos mais tecnificados, eles vão trazer impactos positivos, sociais, ambientais e econômicos, que esse é o tripé da sustentabilidade. Ao passo que, se o produtor ele fica olhando, meu avô produzia assim, meu bisavô produzia assim, eu vou continuar assim, né? Então, aí eu posso ter impactos negativos, com degradação de pastagens, e aonde eu tenho uma pastagem degradada, eu tenho um balanço de carbono, né? Que é negativo, ou seja, eu emito mais carbono
do que sequestro por quilo de carne produzida. Isso é ruim, porque aí eu tenho um impacto sobre as mudanças climáticas. Eu tenho menos renda para o produtor, e isso é horrível, porque o produtor passa a ter ganhar menos, literalmente, né, colocar menos dinheiro no bolso para cada quilo de carne que ele entrega, ou para cada roubo de boi que ele entrega. Eu tenho impactos sociais negativos, que quando isso atinge principalmente propriedades pequenas, acaba gerando êxodo rural, e então eu tenho mais gente indo para a cidade porque não consegue ter renda naquela propriedade rural, e assim por diante. Então tudo depende. Tecnologia para a gente produzir mais e melhor, a gente tem, graças a Deus, e graças à Embrapa, a Exalc, Viçosa e tantos outros centros de pesquisa. Ô Chico, o que é a marca conceito Carne Carbono Neutro, que foi desenvolvida pela Embrapa? Essa é uma marca conceito que leva em consideração diversos critérios produtivos, né, para que, ao final do sistema produtivo, eu consiga ter uma carne produzida literalmente neutra em carbono, ou seja, aquilo que foi emitido ele também é sequestrado, no balanço eu fico do 0 a 0 e eu consigo entregar isso ao consumidor, eu consigo levar informação suficiente ao consumidor, né? Seja ele o varejo, a trader que está comprando carne no Brasil para mandar para fora do Brasil, ou até o consumidor final mesmo que está comprando a carne lá na gôndola do supermercado, mas ele tem informação suficiente, né, dentro de um pacote tecnológico desenvolvido pela Embrapa, que ele pode estar seguro que, olha, eu posso comer essa carne sem medo de estar contribuindo para as mudanças climáticas, geração de gases de efeito estufa, carbono e tudo mais. Basicamente, o que está por trás dessa marca conceito é isso. É óbvio, tem todo um pacote de tecnologia, tem normas a serem seguidas, tem avaliação constante das propriedades, e o que é mais bacana, que é algo novo que a Embrapa está trazendo agora, é um passo intermediário nisso daí, né? Porque eu sair do 0 para o 100 é um passo muito grande, né? Eu sair de uma pecuária tradicional para ir para uma pecuária carne carbono neutro é um passo muito grande. Então a Embrapa desenvolveu um passo intermediário aqui, que é uma outra marca conceito que chama carne baixo carbono, né? É um passo intermediário aqui, onde eu já faço uma série de melhorias no meu sistema produtivo, ainda não chego a ser neutro, mas eu consigo, então, o produtor, né, melhor dizendo, o produtor consegue, então, galgar degraus para poder chegar a ser carbono neutro e ser reconhecido por isso. Isso que eu acho que também é importante, né? Porque essa marca conceito, ela traz, olha, há uma avaliação da fazenda, mas também há um reconhecimento em termos de preferência de mercado e tudo mais. Então, tudo isso está dentro desse grande pacote. Qual é o impacto no preço desse produto, essa carne carbono neutro? Por enquanto, a gente ainda não tem como avaliar isso, né? A ideia ou a expectativa, melhor dizendo, é que haja um preço adicional, pelo menos inicialmente, né, para o produtor rural. No longo prazo, esse preço adicional ele tende a diminuir, porque isso é natural do mercado, e não só em relação a questões ambientais, mas ao mercado de uma forma geral. Quando eu tenho pouca gente adotando um determinado pacote tecnológico, essas pessoas esses produtores tendem a ter um ganho extra maior. Quanto mais gente eu tenho adotando esse mesmo pacote tecnológico, esse ganho extra tende a achatar. Tá? Então, no longo prazo, tem isso. Só que, por outro lado, no longo prazo também a gente tem uma expectativa muito grande quanto ao mercado de carbono. E aí o Brasil, né, que é uma grande fazenda tropical, né, e pode acumular muito carbono
no solo, que é o grande repositório de carbono que a gente tem no planeta, é o solo, né? A gente pode acumular mais carbono no solo devido à nossa agricultura tropical, que é bastante intensiva e tudo mais. A gente pode ter um grande mercado de carbono aí, então investir nisso também traz a possibilidade desse ganho extra para o produtor. Mas no final das contas, o que interessa mesmo é que com esse pacote de tecnologias que o produtor passa a adotar, ele passa a ter uma produtividade maior, ou seja, eu passo a produzir mais arrobas por hectare, né, e num menor tempo. Então, a renda do produtor ela vai aumentar pela arroba em si, fora esses ganhos extras que ele pode ter. Os governos estaduais desses estados que estão inseridos no bioma cerrado, eles têm adotado projetos, Chico, que adotem boas práticas para aumentar essa produtividade com sustentabilidade? Então, a gente tem alguns bons exemplos. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem nesse sentido é o do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul já tem há alguns anos já, eu acredito que já tem, deixa eu puxar pela memória, algo em torno de 10 anos, ele tem um programa chamado Programa Novilho Precoce, que o produtor, atendendo a determinados critérios de produção sustentável, que isso tem, são os critérios previstos na legislação do Estado, ele tem alguns benefícios fiscais que acabam trazendo um impacto importante em termos de rentabilidade. Então, esse eu acho que é um grande incentivo, né? E é um programa de sucesso, afinal de contas, está aí no mercado já há 10 anos. Fora esse tipo de incentivo que é mais estadual, a gente tem alguns outros incentivos que são a nível nacional, né? Como, fora os pacotes de tecnologia que a gente já mencionou, né? O próprio Plano ABC+, do governo federal, né? Que tem, dentre outras coisas, crédito para que haja investimento nesse modelo de produção. Então, eu acho que a gente tem que olhar o cenário de uma forma maior, como se fosse um grande quebra-cabeça, onde a gente vai encaixando as peças, né? Então eu tenho tecnologia que pode ser adaptada para qualquer porte de propriedade. Tem assistência técnica, tem incentivos fiscais, tem crédito. Como é que eu monto esse quebra-cabeça dentro da realidade da minha propriedade, né? Consigo entregar essa carne no mercado. Então, ajudar a entender um pouco tudo isso é um pouco parte do nosso trabalho também, quando a gente vai lá na planta frigorífica e entende a situação da região e conversa com os produtores, com o pessoal de compra de gado. E o que é o protocolo Cerrado? Bacana. Esse é uma outra peça que vem entrar nesse quebra-cabeça. Como eu te disse, diversos atores aí do mercado, né? E aí não só aqueles que atuam diretamente na cadeia de produção, né? Que a gente pode entender basicamente por produtores rurais, frigoríficos, traders e varejo, essa seria uma cadeia de produção, mas outros atores que têm vínculo aí, como por exemplo as instituições financeiras, né? Os bancos que financiam essas atividades, mas esses atores têm os seus próprios compromissos perante o mercado, né? São o que hoje em dia a gente está colocando debaixo de um grande guarda-chuva, o chamado ESG, ou em português ASG, né? Que é o ambiental, social e a governança daquela empresa. E dentre esses compromissos, eles têm, olha, eu não vou causar impacto negativo. E aí cada empresa coloca suas metas, datas de corte e tudo mais. O protocolo Cerrado, ele vem para buscar um alinhamento entre esses critérios e métricas, né? Como é que eu meço esses impactos
entre os diversos atores do mercado. Esse é o objetivo do protocolo. Nós vamos medir desmatamento ilegal. Como é que eu meço, como é que eu reporto, como é que eu comunico tudo isso. Vai medir se tem trabalho escravo ou não na cadeia, se tem trabalho análogo ao escravo, né? Ou se tem fazendas que estão invadindo áreas de terras indígenas ou unidades de conservação. Então, como é que eu meço tudo isso de uma forma que seja pré-competitiva, ou seja, é igual para todos os frigoríficos? Então, eu não tenho o frigorífico A fazendo diferente do frigorífico B e assim por diante. E como é que o frigorífico pode comunicar isso ao varejo, que vai comunicar isso ao consumidor final e assim por diante. Então, o objetivo desse grupo chamado de Protocolo Cerrado é alinhar essas regras, alinhar tudo, essas formas de mensurar e reportar resultados, para que todo mundo fale a mesma língua. Basicamente, é isso que é o nosso objetivo. Nós trabalhamos, a NWF é um dos coordenadores desse protocolo, né, com mais outras duas organizações parceiras, o ProForest e o IMAFlora, né, e a gente trabalha em parceria com frigoríficos, com varejistas, e de uma forma muito transparente, tanto que está tudo isso publicado na internet para que todo mundo tenha conhecimento, né? Acho que informação é importante quando a gente tem conhecimento dela. Se for para ser escondida, para nós, no nosso ponto de vista, não serve. Então, contando rapidamente um pouco do Protocolo Cerrado. Chico, eu adorei conversar com você e saber que o trabalho da NWF se expandiu ao longo desse ano. Eu tenho certeza, meu amigo, de que em 2023 vocês vão crescer demais da conta. Um ano novo de muitas realizações e muita saúde para você e toda a sua família. E muito obrigado pela sua disponibilidade de sempre. Grande abraço. Divino, eu que agradeço. Um 2023 muito produtivo para todos nós, para aqueles que nos acompanham aí, para quem está sempre acompanhando o Agro e Prosa. E estamos sempre à tua disposição. É sempre um prazer muito grande falar contigo, com toda a tua audiência. Hoje eu conversei com Francisco Beduschi Neto, líder da NWF, National Wildlife Federation, aqui no Brasil, e falamos sobre os projetos no Cerrado que incentivam a pecuária sustentável. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!